galera! Boa noite! Boa noite a todos vocês que estão conectados conosco, conectados aqui com o canal Educação. Eu sou o professor Técio Câmara, sou professor de Biologia e nós estaremos juntos a partir de agora, né? Aqui pelo canal Educação, juntinhos aqui com a primeira série do ensino médio. Hoje, que são 8 de setembro, tá? Nós vamos trabalhar o nosso conteúdo de sustentabilidade ambiental, tá? Cara, dia de quinta, normalmente a gente canta uma musiquinha, né? E o Santiago pediu uma música, e aí eu vou cantar pro cara aqui, né, rapaz? O cara pediu uma música. Brasas do Forró. Por que viver chorando por você? Se tu nem ao menos quer me ver, não sei por que eu fui te dar o meu amor, se você não dá valor ao que sinto por você. Eita, Santiago tá mal intencionado. Será que você já teve alguém que, como eu, sofre por você também? Ou será que você não tem coração e não sabe o que é paixão? Será que não ama ninguém? Eita, Santiago, cuidado, que o mundo dá muitas voltas e quem sabe você gosta de alguém que não te quer. Segura, Santiago. Calma que hoje só é quinta. Porque ontem foi feriado, não quer dizer que hoje é sexta, não. Amanhã tem mais. Vamos lá, galera. Bora aqui. Bom, pessoal, vamos trabalhar o conteúdo de sustentabilidade ambiental. Sustentabilidade ambiental. O objetivo principal desse conteúdo é conhecer práticas e mecanismos de produção que são sustentáveis, tá? Que são sustentáveis. Galera, bom, tem um ponto que é super importante que a gente precisa conhecer, que nós vamos estudar muito aqui nas nossas aulas, né? Nas nossas aulas de hoje, nas aulas daqui para frente, né? Beleza? Que é um conteúdo importante, que essa parte de sustentabilidade ambiental. Esse assunto tem sua razão de ser. É que, na verdade, tá? Que esse conteúdo o Enem adora, o Enem ama, o Enem idolatra. É um conteúdo assim que quando fala de sustentabilidade, quando fala de problemas ambientais, de impactos ambientais, né? A gente sempre trabalha conteúdos voltados para o Enem. Esse assunto é muito bacana, né? E uma das coisas que mais estão sendo observadas hoje é a questão energética. Primeiro porque a energia que nós temos no Brasil, e eu não consigo entender o porquê, aqui é uma colocação do professor Técio, eu não consigo entender porque que nossa energia é tão cara. Tá certo? Eu não consigo entender. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto é que a questão energética hoje, ela está sendo um ponto forte em campanhas por aí afora. Estou falando de campanha eleitoral, estou falando de campanhas publicitárias, etc. e tal. As pessoas estão batendo forte nessa questão, principalmente da energia solar, né? Que é uma energia limpa, é uma energia renovável, né? Eu vou já
dizer para vocês o que é uma fonte de energia renovável, que é a diferença entre renovável e não renovável, está exatamente onde? A fonte renovável é aquela fonte que a velocidade de consumo dela é inferior à sua velocidade de renovação. Quer dizer, ela se renova mais rápido do que o que é o consumo. Ao passo que as fontes não renováveis são aquelas onde a velocidade de consumo dessas fontes é menor. A velocidade de consumo dessas fontes é maior do que a de renovação. Por exemplo, petróleo. A gente sabe que o petróleo uma hora vai acabar. Não tem o que discutir, né? Uma hora vai acabar. Esse petróleo é uma fonte não renovável. Professor, e nunca mais vai existir petróleo? Não, vai existir sim. Só que é um processo que, para poder se formar, ele demanda uma quantidade muito grande de tempo. São milhares e milhões de anos para acontecer. Por isso que nós dizemos que é uma fonte de energia não renovável. Beleza? Então, olha aí, o que é poluição energética? As fontes de energia mais poluentes são aquelas que mais destroem o meio ambiente. Então, se você parar um pouco para analisar, para avaliar, né, o que é que nós chamamos de fontes poluentes, né, são aquelas que mais destroem o meio ambiente, cara, de fato são as que mais destroem o meio ambiente. Sem dúvida nenhuma, são as que mais destroem. São fontes altamente poluentes, né? Seja durante a extração, seja durante o processamento, ou seja durante alguma das etapas do uso dessas fontes. Então, em alguma circunstância dessa, nós vamos ter a fonte altamente poluente. Muitas vezes, né, junto com os problemas ambientais, está também aí associado a uma menor eficiência, embora nem sempre esta relação seja real. Bom, vamos entender um pouco sobre isso, né? Quando a gente fala de fontes de energia, existem várias fontes, várias fontes de energia. E essas fontes, elas são normalmente fontes que vão trazer uma maior ou uma menor eficiência energética. Sempre. Sempre vai ter um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos de eficiência. Isso é normal. Algumas fontes são mais eficientes que outras e outras nem tanto assim. Tá? Mas isso é normal dependendo do tipo de fonte. Agora, o que eu quero dizer para você é, quando a gente fala de fontes energéticas, nós temos aí uma situação. Por exemplo, se você pega a fonte energética, por exemplo, de energia nuclear. A geração de energia nuclear é importante. Você tem uma fonte fácil de se trabalhar, muito embora a sua instalação demande um dinheiro razoável, mas é uma fonte fácil de se trabalhar, tá? Desde que seguir todos os protocolos. E você tem aí uma eficiência energética razoável, que a fissão do átomo de urânio gera energia para valer. Tá? Então, isso é importante. Mas é uma fonte altamente poluente. É uma fonte altamente poluente. Vamos ver aqui, eu estava mostrando aqui sobre
o que é poluição energética, e essa poluição está diretamente relacionada à intervenção humana na natureza. Diretamente relacionada à intervenção humana na natureza. Então, vamos supor, por exemplo, que você tenha a seguinte situação. Vamos supor. Aí você tem fatores que colocam o nosso planeta em risco. E eu te pergunto, qual deles o ser humano não está no meio? Qual? Me diga. Poluição, desmatamento, extinção de espécies e esgotamento dos recursos naturais. A pergunta é clara. Qual destes fatores aí não estão relacionados, né? Não estão relacionados ao ser humano? Nenhum, cara. Todos esses fatores têm uma relação direta com o ser humano. Digo mais que isso. Todos esses fatores aí, eles estão relacionados principalmente à atividade antrópica, principalmente à atividade do ser humano. Então, não tenho dúvida com relação a isso. Não tenho nenhuma dúvida com relação a isso aí. Tá? Então, o homem participa de processos poluidores, participa do desmatamento. Hoje mesmo eu estava vendo, foi hoje, uma reportagem sobre as queimadas, desmatamento queimadas. Se não me engano, parece que queimadas, eu não estou lembrando. Só agora, na primeira semana de setembro, nós já ultrapassamos em queimadas todo o mês de setembro de 2021. Só nessa primeira semana de setembro. Gente, está muito claro que alguma coisa está errada. Está muito claro. Está muito claro. Tem algo errado. Porque não pode, nós estamos vendo ano após ano as coisas piorando. Nós estamos vendo ano após ano, sabe o quê? As coisas acontecendo, né? As coisas acontecendo. A gente está vendo que esse processo aqui de desmatamento, esse processo aqui de queimadas, ele está ficando pior. Esgotamento de recursos naturais, extinção de espécies, quando tem participação do ser humano, isso aqui é um negócio sem rumo. O homem e o meio ambiente, como é que é essa relação? Aqui eu botei duas situações. O ecológico, versus o ego do ser humano. Então, existe aí toda uma relação entre o ego e o eco. Aquilo que é ecologicamente correto está relacionado, né, diretamente a uma coisa que é a preservação. E quando a gente fala do ser humano, normalmente o ser humano está relacionado não ao eco, mas ao ego. O ego do ser humano é sem limites. Sem limites. Tudo que o ser humano quer é que ele esteja no centro de tudo. Que tudo seja feito para ele. Não é? É o grande detalhe. Então, se você vê aí o ser humano voltado com a relação harmônica com a natureza, desconfie. Tem alguma coisa aí que não está batendo. Porque normalmente o ser humano é
muito complicado quando a gente trata de ecologia. Porque normalmente o ser humano não pensa em preservação. Alguns conceitos importantes para um mundo melhor. Alguns conceitos importantes para um mundo melhor. Beleza? Vamos ver aqui. Nas últimas décadas, nós estamos falando de um conceito muito importante, que é a tal da responsabilidade ambiental. Professor, por que a responsabilidade ambiental é tão importante assim? Né? Por quê? A responsabilidade ambiental, pessoal, ela traz um ponto que é a preocupação do indivíduo com o meio ambiente. Não uma preocupação à toa, não, mas uma preocupação no sentido de controlar a perda desses recursos. E é importante, porque do contrário vai ficar complicado. Nas últimas décadas tem se falado muito acerca da temática da preservação ambiental. Temática da preservação ambiental. Então, isso nas últimas décadas, né? Tem se falado muito sobre isso. Questão da temática da preservação ambiental. Professor, por que essa temática tem sido tão, vamos dizer, tão abordada? Por quê? Porque ou se trabalha a perspectiva de preservação ambiental, ou vai ficar complicado. Conceitos como desenvolvimento sustentável, conceitos como responsabilidade social e ambiental, todos esses pontos precisam e devem ser levados em consideração. Tá? Do contrário, nós vamos ter uma perda enorme. Enorme. Na verdade, nós estamos com essa perda em andamento. Todos vocês sabem disso. Não é à toa que mais eventos extremos, vamos dizer assim, estão acontecendo. Não é à toa. Não é à toa que tantos eventos extremos estão acontecendo e com muito mais frequência. Professor, isso tem que ser levado em consideração? Com certeza. Tem algo errado, né, gente? Lógico que tem algo errado. Do contrário, nós não teríamos tantos eventos extremos assim. Do contrário, a gente não teria tantos eventos extremos dessa forma. É lógico que tem alguma coisa errada. Será que finalmente o homem começa a perceber que faz parte do meio ambiente em que vive? Gente, eu queria muito poder acreditar nisso, mas eu não acredito. Nunca foi tão importante reciclar. Nunca foi tão importante reutilizar. Nunca foi. Se nós levarmos em consideração, tá, o que a gente chama de compromisso com o meio ambiente, nós teríamos, no mínimo, esses pontos aí, ó, sendo levados em consideração. No mínimo. Mas, infelizmente, nós não temos todos esses pontos sendo levados em consideração. E vem daí, então, a preocupação. Olha só. Reduzir, reciclar e reutilizar. Isso aqui é conhecido como compromisso dos 3 R's. Reduzir, reciclar e reutilizar. Compromisso dos 3 R's. Esse compromisso, essa preocupação que o indivíduo tem com o meio ambiente, tem que ser constante, gente. Não tem que ser de agora, né? Tem que ser uma preocupação constante.
Não pode ser uma preocupação passageira. Não pode ser uma preocupação temporária. Tem que ser uma preocupação em que o tempo todo esteja o meio ambiente em primeiro lugar. Porque senão, do contrário, sabe o que vai acontecer? Você que vive no meio ambiente vai ser o primeiro a padecer. Tá certo? Então essa preocupação ela tem que ser o quê? Sempre constante. Por isso o compromisso dos 3 R's. Vou colocar aqui o nosso colaborador Santiago contra a parede. Santiago, você tem reduzido o consumo? Tem reciclado aquilo que pode ser reciclado? Tem reutilizado aquilo que pode ser reutilizado? Mas deixa eu dizer uma coisa. A culpa não é dele, não. É não. Gente, tudo passa, volta para mim aqui, Lindomar Dornelles Lavoisier. Tudo passa por uma coisa chamada educação. Ou você tem educação para isso, ou você não faz. Então, veja, não é eu chegar simplesmente e dizer, a partir de hoje, se o Santiago não reduzir, não reciclar ou não reutilizar, eu vou aplicar uma multa nele. Que é isso, cara? Você está aí na base da ameaça. Eu estou ameaçando. Quer dizer, eu enquanto governo, não importa aqui, se é na esfera federal, estadual, municipal, não interessa. Se eu, enquanto instituição pública, não consigo fazer com que as pessoas do meu país tenham uma educação para poder reduzir, reciclar e reutilizar, como é que eu posso cobrar isso? Não tem a menor condição, cara. Eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho como cobrar. A não ser através da educação. Agora aí sim, depois que eu der educação para essas pessoas, quando eu falo educação no que eu quero atingir, aí eu consigo fazer com que as coisas fluam e, detalhe, fluam de maneira natural. Beleza? Tranquilo? Então vem comigo aqui. Compromisso dos 3 R's. Está aqui, ó. Tá? Beleza. O homem e o meio ambiente. Vamos entender melhor esse negócio aqui. Tranquilo? Então vamos lá. Ó. Nunca antes se debateu tanto sobre o meio ambiente e sustentabilidade. Então vamos lá. Ó. Meio ambiente e sustentabilidade. Nunca. Nunca se debateu tanto. A gente nunca teve tão preocupado com o meio ambiente e sustentabilidade. Agora preste atenção. Não adianta estar preocupado. Se você não fizer, não tiver compromisso para fazer acontecer, não adianta estar preocupado, não. Não vai adiantar nada. Você tem que ter preocupação com relação a isso. Não é? Do contrário, não tem como conseguir. Você tem que ter esse cuidado extremo, essa preocupação extrema, mas tem que principalmente executar, fazer a coisa acontecer. Só preocupar, isso não adianta nada. Só se preocupar não adianta não. As graves alterações climáticas, as crises no fornecimento de água. Gente, o consumo de água está alto. Em parte, por um número maior de pessoas.
Em outra parte, pelos eventos climáticos extremos, que requerem uma quantidade cada vez maior de água para poder, ao menos, amenizar a situação. A falta, e em parte, pela falta de chuva, né? Então, falta de chuva, destruição dos mananciais, constatação clara e cristalina de que, se não fizermos nada para mudar, o planeta será alterado de tal forma que a vida, como a conhecemos, deixará de existir. Ou seja, o grande responsável por isso é, sem dúvida nenhuma, o próprio ser humano. Ele é o grande responsável. É o próprio ser humano. O ser humano é o grande responsável por esses eventos climáticos extremos estarem acontecendo. Quanto a isso aí, você nem tenha dúvida. Né? Quanto a isso aí, você nem tenha dúvida. Nós não estaríamos passando pelo que nós estamos hoje se nós não tivéssemos uma situação dessa acontecendo. Não teríamos. Nós não estaríamos passando por isso. Isso é sabido de todos nós. Todos nós sabemos disso. São eventos climáticos extremos que só estão acontecendo devido às mudanças que a gente sabe que estão acontecendo agora. Então, desenvolvimento sustentável é o quê, galera? O que é que nós conhecemos como desenvolvimento sustentável? Então, tá aqui, ó. Olha isso. Olha que imagem legal, né? Desenvolvimento sustentável, pessoal, é um processo de desenvolvimento que vai buscar o quê? Proteger o meio ambiente, assegurando as necessidades da geração atual. Quer dizer, eu não posso também dizer que não há a necessidade de utilizar as bases atuais de produção. Ou garantir que, não somente isso, mas garantir que o futuro esteja também no ponto. Beleza, galera? Então, isso é o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Beleza? Show de bola? Eu não posso, diante do desenvolvimento sustentável, esgotar os recursos do futuro para as gerações futuras. Eu não posso. Porque se eu fizer isso, se eu esgotar os recursos do futuro, eu não vou conseguir fazer com que meus filhos, meus netos, meus bisnetos consigam viver. Não vou conseguir fazer isso. Todo esse pessoal vai estar fadado a desaparecer. Por quê, professor? Porque eu simplesmente eu destruí as bases produtivas. Como é então que eu faço o desenvolvimento da sociedade em relação ao consumo de energia? Como é que é essa relação? Galera, todos nós sabemos que a cada dia que passa, a cada ano que passa, a cada tempo que passa, a gente tem consumido mais energia. Agora, é claro também que a forma como essa energia é, vamos dizer, produzida, também tem variado muito. Se tu pegasse há 20 anos atrás, basicamente a única forma de produzir energia era o quê? Através
de usinas. Era através de usinas. A única forma era essa. Não tinha outra maneira. Tá? Então, você pegar, como eu falei naquela hora, fontes de energia renovável em relação a fontes de energias não renováveis. Por exemplo, fontes de energia renováveis: solar, hidráulica, eólica, energia das marés, da biomassa, entre outras. Essas são renováveis, né? E as não renováveis? Então, são aquelas que se esgotam com o uso, né? Quer dizer, o seu consumo é maior do que sua produção. Carvão mineral, petróleo, energia nuclear, entre outras que nós conhecemos. E não são poucas, né? Não são poucas. Beleza? Então, muito embora nós saibamos que a quantidade de energia disponível para a gente utilizar seja cada vez maior, porque nós temos fontes alternativas que não somente aquelas tradicionais de 20 anos atrás, mas o consumo aumentou e aumentou exageradamente. Aumentou exageradamente. Beleza? Então vamos lá. Do lado esquerdo aqui, eu coloquei fontes não renováveis. Do lado direito, contrário ao esquerdo, eu botei fontes renováveis. Então nós temos aqui, ó. Vamos pegar aqui o caso das não renováveis: carvão mineral, petróleo, gás natural. Lado esquerdo. Lado direito, a hídrica, a solar, a eólica, geotérmica, biomassa, oceânica. Aqui são algumas das formas de obtenção de energia renovável. E, pasmem vocês, tá? Nós temos hoje, no Brasil, um país que tem um percentual grande, maior, na verdade, do que em outros países. Se você pega a matriz energética brasileira e compara com a matriz energética mundial, você vai ver que a matriz energética brasileira é muito melhor, na verdade é exatamente o oposto da matriz mundial. A matriz energética mundial, você tem cerca de 80% de energias não renováveis, né, de fontes não renováveis, e 20% de fontes renováveis. Brasil é o contrário. 80% de fontes renováveis, 20% de fontes não renováveis. E é exatamente por isso, aí vem a minha indignação do início da aula, que eu não consigo entender por que para nós aqui a energia é tão cara. Agora vocês entenderam a razão principal da minha indignação. Tá aí, ó, o que eu tinha dito para vocês. Ó. Eu arredondei, é claro, né? Mas para a gente poder entender, olha aí. O Brasil em relação ao mundo, o dado que eu acabei de passar para vocês está aqui, ó. Aqui é o Brasil, ó. 82% da matriz energética brasileira é renovável. Mesmo com a abundância de fontes renováveis, a matriz elétrica brasileira ainda é subutilizada, pois o país possui grande dependência do petróleo e de seus derivados, principalmente no setor de transporte. Olha aí. Depende, por que é, né? O mundo ainda utiliza, a maior fonte do mundo do restante do mundo é matriz não renovável. Usinas termoelétricas, né, que são atualmente as grandes responsáveis pelo suprimento de energia elétrica no mundo. Cara, nós temos aqui uma situação bem estranha. Quando a gente compara aí, o Brasil se destaca na geração de energia elétrica de forma limpa, né? O Brasil se destaca.
Olha aí o Brasilzão aí, né? Na frente do restante do mundo, né? Beleza? Olha aí. Se você pegar o Brasil está na frente, cara. Matriz elétrica brasileira, 53,9% hídrica, eólica 10,8%, né? Fotovoltaica 8,1%, gás natural 8,1%, biomassa 8,0%, petróleo 4,3%, carvão mineral 1,8%, nuclear 1%, né? Ou seja, nós temos aqui um país que tem uma matriz energética limpa. O Brasil está preparado para o futuro em relação à geração de energia. O Brasil está preparado para o futuro em relação à produção de energia. Só para você entender isso aí. Só para você entender isso aí. Nós estamos na frente, né? Então, olha lá, o que é meio ambiente? Que muita gente não compreende o que é meio ambiente. Gente, meio ambiente é tudo o que tem a ver com a vida de um ser. Tudo. Plantas, animais, pessoas, né? Ou então tem a ver com um grupo de seres vivos. A gente pega, por exemplo, os elementos físicos, vivos, culturais, a maneira como esses elementos são tratados pela sociedade. Ou seja, o que nós temos aí, pessoal, na verdade, é o conceito do que é meio ambiente que muitas vezes a gente não sabe. A gente não tem nem ideia do que é meio ambiente. A gente só acha que meio ambiente tem a ver com uma coisa que é o meio físico, pronto. Seria isso. E não é. O meio físico sozinho não é meio ambiente. Tem que estar inserido ali o ser vivo, de qualquer natureza. Quando esse ser vivo se relaciona com o meio ambiente, as coisas acontecem. E é por isso que tem que haver a preocupação em saber se esse ser vivo se relacionando com o meio ambiente está tratando esse meio ambiente de maneira adequada. Porque, do contrário, meu amigo, dá problema. O meio ambiente não é somente a natureza, né? O meio ambiente é também onde quer que nós vivamos. É todo lugar no qual possa existir a relação entre os seres vivos e não vivos. Se a gente polui a natureza, nós estamos também nos poluindo. Precisamos dela como método de sobrevivência. Lembra, se eu estrago as bases produtivas, eu comprometo o presente e o futuro. Eu comprometo o presente e o futuro. Nas últimas décadas tem se falado muito acerca da temática da preservação ambiental. Conceitos como desenvolvimento sustentável, responsabilidade social, reciclagem e mudanças de hábito de produção e consumo. Será que finalmente o homem começa a perceber? Aquilo que eu coloquei naquela hora? Que ele faz parte do meio ambiente? Não sei não. Estou achando difícil. A gente nunca teve um debate tão acentuado. Preste atenção. Falta de chuva, destruição dos mananciais, constatação clara de tudo isso que está acontecendo, como os eventos climáticos extremos, é exatamente de que ou a gente faz alguma coisa agora ou vai dar problema. Volta para mim, Dornelis. Nós vamos para o intervalo agora, galera.
3 minutos e na sequência eu volto. Até já.